Oi, gente. Boa tarde, todo mundo. Bom, vamos para mais uma live aqui no canal, nesse setembro especial, nessa programação especial aí do Setembro Amarelo. Muito feliz hoje, né, essa programação especial que a gente tem feito aí desde o dia 1º de setembro e até o dia 30 de setembro, com vários convidados, vários assuntos legais aí, falando do Setembro Amarelo com um olhar diferente, né? Com um olhar especial, falando de vida, que viajar é viver, né? A gente precisa de falar também com outros olhares, e aí eu fiz essa proposta desse Setembro Amarelo, falar de vida com vários convidados muito especiais que eu tenho convidado aqui e tem falado das suas experiências, que tem, né, falado aí dos seus olhares. E hoje eu tenho aqui 4 convidados muito especiais. Gente, hoje nós estamos bombando aqui, porque hoje eu vou estar aqui com 2 casais, um de São Paulo, um de Belo Horizonte, que está mais pertinho de mim aqui, né, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Mas nós 5, nós fizemos aí uma trajetória, né, bem bacana, que a gente fez aí uma trajetória para o sul do Chile. E aí nós vamos aqui contar um pouco, né, essa história de ir para o sul do Chile, e cada um, obviamente, com seus olhares, com seus objetivos, então vai ser muito bacana. Então, boa tarde a todos que estão chegando aí. Ó, os meus convidados já chegaram, então já vou aqui chamá-los. E aí, como são casais, então um casal vai ficar num celular, o outro vai ficar no outro celular. Vamos conversar todos aqui, né, de uma vez só. Vou chamar um, depois eu vou chamar outro. E aí, quem tá aqui puder chamar outras pessoas, tá vendo esse aviãozinho que tem aqui, ó, bem aqui no cantinho? Manda para todo mundo, porque através desse aviãozinho a gente vai convidar um monte de gente para participar aqui com a gente, que pode comentar, que pode interagir, fazer perguntas pra gente, né? Mas eu quero saber da história desses 2 casais, como que foi, né, a experiência para eles de ter ido para o sul do Chile, né? Que eu sei que cada um teve objetivos diferentes, histórias diferentes, mas eu sei que dos 2 casais tem eu no meio aí dos 2, né? Então eu quero saber como que foi isso e, assim, os nossos olhares, né? Porque nós 5 fomos para o sul do Chile, mas tivemos histórias diferentes para contar. Então vai ser um bate-papo muito gostoso nesse domingo aí de calorzinho gostoso. Então convide todas as pessoas que vocês queiram aí para participar aqui com a gente, porque vai ser muito bom e vai ser muito gostoso, tá bom? Então vamos lá. Eu só quero saber aqui do Gustavo se vai ser no Instagram dele ou se vai ser no Instagram da Sabrina, porque ele não colocou aqui pra mim. Ah, vai ser no dela. Ah, tá bom, beleza. Eu vi aqui no WhatsApp aqui agora. Então eu já vou chamar aqui a Sabrina, porque vai ser no dela, e já vou chamar o Thiago, que eu já sei que vai ser no dele. Então deixa eu chamar aqui a Sabrina primeiro. Vocês aí vão chamando também todos os convidados. Vamos lá. Ei, gente, que saudade de vocês! Tudo bem? Quanto tempo! Pois é, quanto tempo! Precisamos planejar Vocês outra estão me escutando viagem. direito? Pois é, nós já estamos aqui doidos para viajar de novo, né? Sempre. Exatamente. Mas tá tudo bem aí? Tudo tranquilo em Belo Horizonte? Graças a Deus, tudo jóia. Tudo bem. Então tá bom. Enquanto isso, né, eu vou chamar aqui a Amanda, mas o Thiago, para conversar, porque enquanto isso um vai escutando o outro para saber se as nossas experiências foram parecidas ou não. Vou chamar aqui o Thiago, que vai ser pelo Instagram dele. Peraí que o Thiago não tá aqui, o Instagram dele. Peraí, Thiago, deixa eu ver aqui, se você puder me mandar o convite, porque o seu Instagram não tá aqui. Espera só um pouquinho, tá? Ó, o Thiago não tá aqui ainda, gente. Deixa eu ver. Que vai ser muito bom esse papo. Tô vendo que vai render. Espera aí.
Ó, o Thiago tá aqui, mas o convite dele não entrou aqui para mim ainda. Thiago, vê se você consegue mandar o convite para mim, que é nessa câmerazinha que tem do lado desse ponto de interrogação. Tá vendo? Que tem aí do lado aqui, ó, do pontinho de interrogação embaixo. Tem uma setinha, né? Tem um íconezinho com uma interrogação, aí do lado tem uma câmerazinha. Aí nessa câmerazinha você clica nela. Isso aí, Thiago. Muito bem. Porque às vezes não veio. Agora vai entrar Thiago e Amanda diretamente de São Paulo. É os paulistas. Vamos esperar. Aê! Thiago e Amanda! Gente, aqui tô até arrepiada, não é só o ventilador que tá do meu lado. Gente, eu tô no ar livre, tô com ar e tô com o ventilador aqui do lado. Pra vocês terem ideia do calor que tá aqui. E aí, Thiago e Amanda, como vocês estão? Tudo ótimo, melhor ainda, né? Estando aqui com vocês pra gente fazer que essa conversa saudade, gostosa. Amanda! Não é, menina? Quanto tempo. Minha companheira de república no Chile. Como estão vocês? Muito bem, muito bem. Obrigado pelo convite. Muito bom falar sobre o Eu sul do que Chile. fico muito honrada pelos 4, né, gente? Olha que muito chique, né? Nós estamos aqui, cada um num lugar, e 5 pessoas batendo um papo gostoso nesse domingo, né, gente? Exatamente. E os 5 pós-viagem, né? Porque nós 5 acabamos de fazer uma viagem, né? Sim. Pra variar, né, gente? Pra variar, né? Não pode perder a Voltando aí a rotina de viagem. Ó a camisetinha do Gustavo aqui, ó. Viagem. Exatamente. Totalmente. Então, se sintam apresentados, ó, Amanda, Thiago, Gustavo e Sabrina. Prazer, Somos da gente. mesma turma, tá? Somos da mesma turma. Prazer, Desse Gustavo, povo Sabrina. que a mala sempre tá pronta e fala assim, viagem, a antena já faz assim e já vamos. Nós somos da mesma turma. Mas é igual aquele É João isso aí. amigo meu. Eu falei, Maria Alice, vamos pra Nós Prato temos que Chile. formar aquele grupo de WhatsApp de 5. De 5 não, de 6, porque meu marido também é desse. A filha de um amigo meu, eu chamei pra viajar. Peraí que só vou colocar o tênis. Ah, é verdade. Esse é o Eu já fiz espírito, com a minha hein? malinha pronta. Eu vou colocar o fone aqui, gente, porque tem uma maritaca aqui da minha vizinha que ela não tá deixando eu escutar vocês, entendeu? Porque eu tô aqui do lado de fora da minha casa e tá impossível de escutar vocês, que ela tá demais. Espera aí, que aí eu escuto melhor. Aí eu escuto melhor vocês. Tá me escutando bem? Sim. Ah, e agora eu escuto melhor, porque a gente maritaca, passarinho, aí a festa aqui tá demais. Bom, então vamos lá, né, gente? Antes de mais nada, né, quando eu convidei vocês, eu tava assim, quando eu comecei a fazer esse tema desse mês agora de setembro, né, porque assim, de 2 em 2 meses mais ou menos aqui no canal, eu faço esses temas que eu falo que assim, eu fico brincando, né, de usar uns temas, uns bodes expiatórios de uns temas, assim, por exemplo, em julho, eu falei de moda, atitude, não sei o quê, mas eu estava falando de autoestima, para trabalhar a autoestima das pessoas aqui no canal. Aí agora, em setembro, eu falei assim, o que eu vou trabalhar em setembro, né, e tal. Eu falei, mas é setembro amarelo. Mas setembro amarelo tem um monte de colegas meus, profissionais bacanas, falando aí de prevenção ao suicídio, nessa coisa mais assim, né, o que falar, o que não falar, falando aí, né, das angústias, do sofrimento das pessoas, o acolhimento das famílias, esse lado que a gente sabe que é pesado, né, e que, por exemplo, ontem de manhã mesmo eu estava dando uma palestra para uma escola, já dei para outras e tudo, mas eu falei, não, no meu canal eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero, né, falar de vida, prevenção à vida por um outro olhar. E aí eu fiquei pensando nisso como eu fiz em setembro, como eu fiz em maio, como eu fiz em fevereiro, né, então eu fico usando assim uns temas, né, bode expiatório, mas para falar de outras coisas no fundo. E aí eu falei assim, não, mas eu quero trabalhar o permita-se, né? Por quê? Porque permitir-se a viver, né? E aí eu fiquei pensando para mim, né? Porque eu acho que assim, a gente tem que pensar pra gente o que me faz viver. Viajar, né? O que me faz viver é viajar. E aí eu falei assim, viajar, mas para mim viajar realmente é viver. E eu fiquei com isso, eu falei, tá aí, o tema é esse, viajar é viver, nesse setembro amarelo, falar de um olhar diferente, e aí vou convidar um monte de gente bacana para falar disso e para a gente pensar nisso
e falar que viajar não necessariamente é só de um ponto geográfico daqui e aqui. Viajar também é aqui internamente. O quanto que viajar nos leva ao autoconhecimento, que faz a gente conhecer outras pessoas, outras culturas, mas o quanto que a gente se conhece através dessas culturas, o tanto que a gente conhece, nos conhece através, né, dessas pessoas, desses lugares que a gente vai, o quanto que a gente vai nos transformando. E aí a gente vê o quanto que a vida vale a pena. Né? Então eu falei assim, é aí que eu acho que a sacada do viajar é viver. Então eu fui convidando pessoas e eu falei, não, mas eu queria falar um pouco mais de viagem mesmo, como eu chamei algumas pessoas para falar de viajar mesmo, convidei a agência de viagem para, né, providências de viajante e outros aspectos da viagem mesmo, né, e outras viagens internas, aquela coisa toda. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, gente, mas eu queria tanto falar daquela viagem, né, das 2 viagens que eu fui ao Chile, que foi tão assim, transformadoras para mim em alguns aspectos. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, mas Gustavo foi lá na outra casa, né? Eu mudei de casa, Gustavo e Sabrina foram lá na minha casa para saber de viagem, que não sei o quê, mas uma pessoa que sai lá de Belo Horizonte para ir na minha casa para saber disso, que negócio é esse? Não, esse negócio realmente mexe com as pessoas. E aí eu tô lá no Chile fazendo intercâmbio de espanhol, assim, aí eu tô lá no meu quarto lá, aí chega uma menina lá falando lá inglês, espanhol, que não sei o quê, e aí ela falou assim, não, mas eu sou de São Paulo. Eu falo, mas eu sou de Belo Horizonte. E aí eu encontro com a Amanda, minha companheira ali de quarto, vizinho, né, Amanda? E aí a gente era companheira também da mesma escola de intercâmbio que a gente foi fazer lá em Santiago, no Chile. E aí foi muito bacana isso, e a gente conversando, a gente saiu, a gente foi no show, não foi, Amanda? Do Djavan. Do Djavan lá em Santiago, e aí 1001 histórias, assim. Então, quer dizer, e aí disso eu falei assim, nossa, Amanda, eu fiz uma programação, assim, né, nos últimos dias do intercâmbio, de ir até na Patagônia chilena, né, de ir na ilha de Chiloé, porque o meu grande sonho, assim, é de ir na Rota 5 toda, né, no Chile, tanto para cima quanto para baixo, e agora eu vou para baixo. E aí eu contei para ela toda, né, essa história aí, como tinha contado para o Gustavo e para a Sabrina também essa história quando eu fui para o sul do Chile. E essa coisa ficou aí no ar. E aí depois um dia a Amanda chega e fala, eu casei, não sei o que, e a minha lua de mel foi lá para o sul do Chile. E aí depois quando eu vejo, Gustavo, nós fomos lá para o sul do Chile. Eu falei assim, gente, então nós temos que contar essa história. E aí eu queria que vocês contassem um pouco essa história. Como Gustavo e Sabrina foram primeiro, né? Então aí eu vou pedir licença, Amanda, mas Claro. Tiago, para contar um pouco aí de vocês, como vocês, né, podem falar um pouco da gente aí, assim, né, que vocês até colocaram para mim quando a gente estava conversando um pouco como que seria isso, né? E como que a viagem começa, né? Que é o planejar. Então, como que foi para vocês, né? Dessa introdução, nesse um pouco que eu falei, né? Gustavo ontem mesmo estava conversando comigo, né? Através da fotografia. Não foi, Gustavo? Você falou alguma coisa da fotografia, que eu achei que é bacana isso, né? Que às vezes as pessoas viajam junto com a gente também. Então, a palavra é de vocês dois aí. Pode ficar com vergonha, não. Viajante não pode ficar com vergonha, não. Aqui, tudo, vou deixar ela começar. Porque ele fala que eu sou a rainha do planejamento de viagem, que eu gosto. E viagem é planejamento, né, gente? Viagem é planejamento o tempo todo, né? E eu sou aquela que planejo realmente, assim, cada detalhe. Então, eu pesquiso minuciosamente, assim. Eu falo que eu viajo, às vezes, muito mais antes da viagem do que na própria viagem, né? Porque a gente passa, às vezes, um ano planejando a viagem. Então, a gente fica pesquisando um ano mesmo, cada detalhe. Eu pesquiso hotel, eu pesquiso todos os comentários do hotel para saber... Também, todas as avaliações. Exatamente. É por aí também que eu vou. Se é bom, se é legal e tal. E vou conversando. E às vezes eu até mando mensagem para as pessoas que avaliaram para perguntar mesmo. Então, assim, eu vou até no último grau de pesquisa mesmo.
Essa que a gente fez para o Chile, para a gente foi um grande desafio, porque era a nossa primeira viagem de carro internacional. Então, assim, a gente foi até Santiago de avião, mas lá a gente pegaria um carro para fazer aquela viagem para o sul, né? Então, assim, era muito desafiador. A gente não sabe falar espanhol. Então, ia ser tudo muito louco, assim. Meu Deus, pegar um carro, dirigir num país que você não conhece, não fala a língua, ia ser tudo muito... Aí, o que que eu fiz? Eu fui pesquisando, a gente foi pesquisando as estradas, foi pesquisando tudo. Eu fiz uma plotagem dos mapas todos, assim, no Word, pra você ter ideia. Tipo, das estradinhas que a gente ia passar, e colocava embaixo onde ia passar tudo. Aí a gente pensa assim, não, isso não vai ajudar, porque chega lá, você faz outras coisas, mas na hora ajudou. Tinha lugar que não tinha sinal de telefone, então a gente foi isso, tipo, salvou, assim. A gente olhava e a hora que a gente olhava na estradinha que eu tinha marcado, a gente, nossa, é isso mesmo, a gente está aqui. Então, assim, realmente a pesquisa, ela faz diferença, né? Então, o planejamento, ele faz toda a diferença. É verdade. Eu deixo isso para ela, que eu sou mais flexível, porque se eu escolher um lugar errado, eu vou escutar a viagem inteira. Então, eu deixo ela escolher, para mim tudo tá bom. Mas sim, é muito boa, ela é muito fera nessa parte de planejamento e sempre foi ótimo, né? Eu acho que com o planejamento a gente consegue também melhores preços, porque como você começa a planejar muito antes, então você tem uma noção muito grande do que vale a pena, o que não vale a pena de custo, né? A gente às vezes paga muito caro por não ter paciência de pesquisar, de planejar. Então, a forma que a gente encontrou de conseguir viajar mais vezes foi essa. Porque às vezes a pessoa olha pra gente e fala assim, gente, vocês estão ricos, né? Tá viajando muito. As pessoas têm mania de falar isso, né? Eu ouço isso tanto. Tá rico, acha que viaja porque tá rico. Não, não é Nada, isso. gente, é planejamento. É planejamento. É essa disposição de planejar e de pesquisar. Aí você consegue melhores preços, você se dispõe a talvez ficar em lugares mais baratos, mas que não são ruins, porque você consegue lugares baratos e bons, né? Quem não tem essa disposição, ela tem que pagar para alguém fazer isso para ela, né? Então, por isso, muitas pessoas vão através de agências de viagem ou compra tudo muito em cima da hora, vai tudo muito em cima da hora. E às vezes você nem aproveita os lugares, porque você descobre, no planejamento, você descobre lugares incríveis. Que talvez você fica muito preso só àqueles lugares turísticos, né? Os mesmos lugares que todo mundo vai. Mas quando você está planejando, você descobre coisas incríveis. Na rua de trás tem um lugar tão bom quanto... Né? Exato. O intuito da gente te procurar foi muito isso, porque você conversar com alguém que já foi no lugar. É ótimo. As dicas de quem já foi. Não, porque aí a pessoa já visitou, já foi. E é lógico assim, né, Sabrina? É aquela coisa, quem já foi e tem esse perfil. Porque quem vai, por exemplo, né, obviamente quem vai com agência de turismo, essa coisa, é porque às vezes a pessoa é desse perfil, né? Porque às vezes a pessoa se sente mais segura, às vezes ela quer mais esse conforto, porque é bacana quem vai nisso. Por exemplo, às vezes dependendo da idade da pessoa, uma pessoa mais com a idade mais avançada, ou tem uma acessibilidade, ou, né, mais diminuída, alguma coisa assim, ou a pessoa pode ser de qualquer idade, mas ela quer aquele conforto, é aquilo ali mesmo, né? Agora, para quem quer ter mais a liberdade de fazer o seu roteiro, de ir para onde quiser e tal, e tem pessoas que também têm esse mesmo perfil, então é bacana. Por quê? Porque a gente explora mais o lugar, né? De ir ali, de ir naqueles bequinhos ali, de, né? Tipo, aonde que ninguém vai, aí a gente acaba descobrindo lugarzinhos, bairros, né? De aqueles não óbvios, né? Eu sempre falo, gente, você tem que ir no não óbvio. Você vai no não óbvio, você descobre coisas que você não imagina. E ali é que vai ser, assim, essa que foi a preciosidade, né, do passeio ali que você fez, né, da viagem, aquela coisa toda, né? E a gente, geralmente quando vai por agência, você tem horário, né? Então você tem passeios com horário. E às vezes quando você tá independente, você gosta mais de um lugar do que do outro. Então você escolhe ficar mais tempo num lugar do que em outro lugar, né? Então essa liberdade de ir por conta própria, né? Eu gosto muito. Eu acho que eu não dou... É o que você fala, é perfil de viajante mesmo, né?
sobra de pesquisar, de explorar mesmo, de fazer exatamente isso. E como você falou, a visão de quem foi, as dicas de quem foi, de quem já esteve no lugar, elas são preciosas, preciosas. E é estranho porque as pessoas não têm hábito de compartilhar. Então, eu acho que as pessoas deviam compartilhar mais isso, sabe? Tanto que você acha estranho, né? A gente ir lá na sua casa te procurar para saber, porque eu acho isso tão gostoso. Eu faço tanta questão Nossa, é importante. de compartilhar, de passar as experiências para as pessoas. E as pessoas parecem que, né, fica todo mundo ali no seu cantinho. Eu acho que todo mundo devia falar mais, compartilhar mais. Eu acho que é muito mais legal essa troca, né? De experiências. É verdade. E é tão bom, né? Porque assim a gente troca e aí anima o outro para ir, às vezes, num passeio que o outro não foi, e aí descobre, e aí troca, e aquela coisa. E é tão legal isso, né, gente? É tão gostoso, né? A gente ir trocando. Às vezes, assim, eu nunca fui num lugar e vocês já foram. Olha, então naquele lugar foi tal, tal. Ou então, às vezes, um lugar que eu nunca imaginei ir e vocês já foram. Nossa, eles foram lá, né? Tipo assim, eu nunca fui naquele lugar e nunca passei um dia na minha cabeça que um dia eu ia lá. Mas eles falaram aqui, tipo assim, aí a formiguinha me picou, isso aí eu vou colocar um dia lá no meu roteiro. Quem sabe um dia eu vou lá. Então é legal a gente conversar sobre isso, não é bacana? Eu acho muito legal. E aí, quais são os aprendizados e desafios aí que vocês perceberam indo aí para o sul do Chile? O aprendizado, assim, como a gente falou da língua, muito engraçado, que você ia de carro, né? Aí minha parte era a logística, era chegar no lugar. Ela falou, eu quero ir em tal lugar. Eu tinha que me virar para chegar no lugar. E aí, quando eu ficava um pouco perdido, assim, a questão de ficar perdido não é deixar gerar um estresse, é levar isso numa leveza, numa tranquilidade, que é uma experiência nova, um caminho novo que você está aprendendo. E quando você chega para conversar com a pessoa, você não sabe falar uma palavra e você começa a falar aquele tanto de sinônimo, né? Porta, portaria, tranqueira, né? Tá, entendi. E aí é isso. Então, assim, aquela vai pro desenho, Gustavo. E eu acho isso, assim, como a gente aborda as pessoas, tem muito a ver com como a gente recebe, né? Então, às vezes, em alguma viagem, alguém fala, o pessoal em tal lugar é sem educação. Poxa, mas será que não está muito na gente? Né? Se você aborda a pessoa com educação, é igual aquelas frases que tem em qualquer lugar que você viaja, que o sorriso é a língua universal, né? Então, assim, todo mundo compreende. Assim. Então, assim, a gente nunca teve... A pessoa vai entender que a gente está ali perdido, que a gente está ali tentando se comunicar e às vezes não consegue, né? Então, assim, a gente é estrangeiro no país deles, né? Em qualquer país que a gente vai. Então, de uma certa maneira, as pessoas vão entender que a gente está tentando, né, encontrar alguma coisa ali de uma certa maneira. Exceto em alguns países que a gente sabe que tem uns países aí que o povo é meio bravo, né? Porque eu já fui em uns países aí que o povo é meio bravo com a gente, independente se você está tentando. Aí quando você fala lá um pouquinho da língua, pode ser o básico do básico, aí eles, tá bom, né? Aí eles entendem um pouco. Mas há países e há países, né? Mas a gente sabe que, né, assim, é muito da compreensão humana, às vezes uma coisa cultural, mas isso é legal que você coloca isso, né? Pra gente perceber isso, assim, essa questão de como que a gente recebe. Por quê? Porque nós brasileiros recebemos todo mundo, né? Nós temos isso, né, gente? A gente recebe todo mundo de qualquer jeito e da melhor forma. O mineiro é desconfiado, mas 5 minutos de conversa, vai lá em casa, o pessoal vai gostar do você. Vamos tomar o café. Já tá colocando a pessoa para dormir dentro de casa. Mas a gente nunca aprendeu tanto sinônimo quanto quando a gente viaja para fora, porque a gente começa a falar tanta coisa para ver se a pessoa entende uma hora. Então vocês perceberam mais assim os desafios e os aprendizados foram muito assim, foi muito mais dentro da língua mesmo assim, tiveram outros. No caso assim. do Chile, uma coisa assim que eu aprendi muito, a questão da preocupação deles com o meio ambiente, né? Que lá tem as 4 barreiras naturais, né? Que é o deserto, o oceano, a cordilheira, a geleira. Então, assim, quando você vai nas vinícolas, o pessoal dá uma aula, sabe? Assim, explica. Então, essa parte, assim... Respeito, né? O respeito pela natureza.
Aí entra na parte política, a cultura, a educação, você vê assim, como que o investimento lá faz toda a diferença, né? O investimento na educação, né? A logística, por ser uma cidade plana, aquele tanto de bicicleta. Então, assim, foi muito bom, uma experiência fantástica. É um lugar assim, que a gente quer voltar. O Chile é um lugar que, assim, dá vontade de voltar mesmo, né? Eu falo que se eu tivesse que escolher para morar, eu acho que eu moraria lá, porque lá é encantador, né, gente? É muito sensacional. E a Patagônia, e foto... o sul, desculpa, o sul, como é a entrada da Patagônia, né? Aí ano passado a gente ainda pegou um pedacinho embaixo lá em Torres del Paine. A gente vai agora, vou voltar. Lá é maravilhoso, aquele lugar ali é encantador, né? E fotos e recordações, como que ficaram isso aí para vocês? Eu gosto muito de tirar foto e lá, assim, você ficar andando em Santiago, o pessoal fica até doendo que você não para de olhar para a cordilheira, né? E cada hora você quer pegar um ângulo diferente, que você não sabe qual visão que é mais bonita, o ângulo. E quando você volta, a gente tem o hábito de revelar fotos, né? Então a gente faz o álbum, tenta colocar na ordem, e é muito bom. Então, assim, rememorar, né? Lembrar dos momentos, das experiências. A gente tem o hábito de colecionar imãs. Então, assim, cada cidade que a gente parou, colecionando. Todo viajante, gente, a parte da minha geladeira já não cabe mais, ó. Isso eu acho que, assim, sabe, aqui, terapeuticamente falando, enquanto psicólogo, eu acho que nós temos que fazer um grupo terapêutico para, assim, grupo de autoajuda para livrar dos imãs. Porque todo viajante fica lotado de imã. Gente, a gente tem que desapegar dos imãs, porque a geladeira aqui de casa tá demais. Mas é bacana, né, gente? É uma recordação simbólica mesmo, né? Não tem jeito, né? Muito bom. É uma delícia quando você olha pra ela assim, aí você fica lá olhando. Eu, de vez em quando, lembrando do dia, daquele momento, né? Que é legal, né? Eu fico só recordando, bacana. Eu acho muito gostoso. E a gente até falou dessa questão de fotos, né? Hoje a gente posta, né? Muita foto, posta foto. E a gente acha que o fato de postar as fotos é uma forma de fazer as pessoas viajar com a gente também, né? Exatamente, compartilhar um momento, né? Exatamente. E incentivar as pessoas, né? Para aquilo. Olha que bacana, né? Sim, tem uma pessoa, e é legal, isso, né? Uma pessoa que trabalha comigo lá na agência, o Gilson. Eu acho muito bonitinho. Sempre que eu volto de alguma viagem, ele vai lá me agradecer. Obrigada por você colocar as fotos. Eu sempre fico vendo suas fotos e eu acho incrível. Parece que eu tô lá e eu acho massa. Tem gente que fala assim comigo também, falou, não, mas eu viajei junto com você, assim, cada momento que você ia, eu também viajava junto. E assim, eu vou falar isso de uma viagem recente, que eu acompanhei, né, por exemplo, da Amanda e do Thiago, né, eu vi as fotos do Thiago e da Amanda, eu tô assim, nossa, que água gostosa, essa água deve estar fresquinha, né, eu me senti, gente, eu juro que eu me senti com o Thiago e a Amanda lá na Chapada, eu falei assim, nossa, mas que água gostosa, com esse calorzinho, eu juro. Então é isso. O gostoso das fotos é isso. Porque a gente sente que a gente está lá na viagem. Ainda mais assim com as pessoas que você conhece. Porque quando você não tem uma aproximação muito, você acha assim, ó, que gostoso, que legal. Mas quando você está lá, parece que você está com aquela turma. Ainda mais com aquela turma que gosta de viajar, com aqueles mesmos gostos e tal. Eu me sentia lá. Faltava só pegar um holograma meu e colocar ali e falar assim, tô lá junto com eles. Mas é isso que é o gostoso, não é, gente? Das fotos, é isso. Essa foto é a cara do fulano, né lá, o fulano fazendo as coisas dele. Tem gente que fala assim, Elaine, eu tô aqui no lugar, mas a sua cara. Exato. Não é? Exatamente. E aí, gente, pra gente concluir aqui vocês, pra gente passar aqui pra Amanda e pro Thiago, né? Essas experiências que vocês tiveram lá no Chile, né? E o que proporcionou de oportunidade para vocês, essa viagem que vocês fizeram lá? Vocês fizeram foi em 2010? 14. Foi, né? 2014, né? Foi 2014, isso. E aí, como que foi? Eu gosto muito de reforçar, né? Sempre converso com a Sabrina. E essa viagem foi a primeira vez que eu levo minha sogra agora nas viagens, né?
O único genro que leva a Ah, sogra eu pra sempre viajar. vejo uma doninha lá com vocês. Eu tô assim, é uma doninha que ou é mãe do Gustavo ou é uma doninha que é mãe de Sabrina. Alguma Minha coisa mãe. assim, que eu sempre vejo uma doninha. E aí, assim, foi a primeira viagem internacional dela. Mas hoje ela está aposentada, mas morava na zona rural, não sei o quê. Então, assim, para ela ter essa oportunidade de ver que existe vida fora de Capitólio, né? Ela era de Capitólio, o Brasil era o único lugar do mundo que no planeta só tinha o Brasil para ela, né? E quando ela chegou no Chile, que ela viu a montanha, Todo mundo conversando uma coisa que ela não entendia, ela ficava olhando para os lados. O que eles estão falando? O que eles estão falando? É muito bacana, né, gente? É ela muito achou legal. tanto que ela cresceu, Nossa, né, absurdo. pessoalmente, espiritualmente. Então, assim, e aí ela me acompanha, assim, apesar da idade. Queria ela morar gosta. em Pucón. Queria morar em Pucón. Quero Lá, ó, gente, mas quem que não quer morar em Pucón, naquele lugar lindo e maravilhoso? Ah, até eu que sou mais Aí vai boba. frutilar. Com aquele vulcão lindo, maravilhoso lá. Ah, não quero Pucón, não. Quero frutilar, porque que dá pra ver esse lago. É Terezinha, Não, mas plantas frutilar, casas, gente, pelo amor de Deus, fala de frutilar, não. Mas pra ela impactou. Com aquelas margaridas lindas, maravilhosas, com aquele lago lindo e maravilhoso. E aí, assim, todo lugar que vai, ela quer morar, vai, Terezinha. Então. Mas o Chile foi um Tá marco. difícil. Ela fala do Chile até hoje, ela fala da cordilheira, que quanto ela ficou impressionada. Então, assim, pra gente foi uma viagem que pra gente foi um marco na nossa vida, né? Foi a viagem mais impressionante que a gente fez, falando de paisagem, falando de tudo, assim, de receptividade também. A gente foi muito bem recebido. Pra gente foi o nosso Os chilenos são bem bacanas, né? Eu acho Foi- eles muito bacanas. Foi incrível, assim, o que a gente fala, do planejamento até o final da viagem, foi tudo muito novo, né, pra gente, foi uma descoberta nova de uma viagem, assim, e levar a minha mãe também. Acho que tudo né? começou, né? Assim, que tudo começou tudo, assim, né? Pra coisa dali pra frente, ninguém me segura, né, Foi Sabrina? isso, eu acho que foi muito isso, sabe, Helena? Eu acho que ali foi onde a gente viu que aquilo que era o que a gente mais amava fazer. Que a gente, dali, a gente começou a Exatamente. pensar assim, a gente nunca mais quer parar de viajar. Eu acho que é o que a gente mais ama, a gente trabalha para isso e é o que a gente quer fazer, viajar mesmo, é o que traz alegria pra gente. E a gente trabalha pra viajar, né? Não é pra fazer mais nada. Viajar. É pra juntar a milha pra viajar de novo. Exato. Acho que Né? E assim, o que a gente trouxe de maior, assim, dessa viagem foi isso, né? Acho que foi. E você andando do lado daqueles rios lá, aquelas águas cristalinas, aí você fala, não, tô parecendo que eu tô aquele nos filmes de verde Sessão da esmeralda. Sessão aquele da Tarde, verde não, esmeralda. vai parecer um urso aqui daqui a pouco, porque o lugar é tão perfeito. E é legal, assim, porque o sul do Chile, especificamente, quando você vai descendo, assim, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir até a ilha de Chiloé, mas de qualquer forma, o sul do Chile, você vai descendo, gente, né? Nós sim, nós fomos, assim, é um espetáculo de paisagem, Só uma né? É uma curiosidade. coisa surreal, é surreal, assim. Você fala, sabe aquela história, você fala assim, não, parece que eu tô num filme? Sim. Né? Parece que eu tô num filme, parece que não existe, parece que é uma coisa pintada, porque realmente o sul do Chile, esse interior do Chile, é algo translumbrante, assim, é algo maravilhoso. Então, eu super indico, eu tenho certeza que, né, vocês quatro também super indicam, é uma coisa assim, se quer conhecer um país, né, que não é tão longe da gente, que quer começar a conhecer um outro país, não quer ir tão longe, que quer começar a viajar e ir para fora do país e tal, vá para o Chile. Sim. Não vão se decepcionar. Elaine, só uma curiosidade, na hora que você falou aí de Chiloé, foi o único lugar que a Sabrina falou assim, não vou olhar lá não, lá na hora de chegar a gente acha um lugar para dormir. Aí nós damos uma volta na ilha de carro, aí nós vimos um hotel que a gente achou que era um shopping, mas na hora que a gente entrou era um cassino, né? Falei, Hotel 5 estrelas. Que lugar chique, né? Aí a gente, beleza, vamos embora, que esse aqui não é pra gente, né? Aí a Sabrina, vamos só perguntar de curiosidade, só pra gente ter uma noção de o que é dormir num cassino, só pra gente ver o preço. Aí chegou lá, conversou e tal. Aí falei, não, é fora da realidade, né? Mas aí o atendente, ele, meu melhor amigo é um brasileiro. E eu converso com ele direto pelas redes sociais. 5 minutinhos que eu vou ali conversar com o meu gerente para vocês.
cara voltou, ó, ele fez um preço aqui pra vocês passarem a noite e tal. A gente, não é mentira. Ele, não, verdade. Vocês vão poder dormir aqui essa noite. Tá vendo? Aí eu falei assim, não, agora a gente... Silêncio são gente boa. Esse dia foi Fechou com chave de ouro. chave de ouro. Tá, agora dá pra voltar dirigindo sossegado. Tá vendo? E, gente, e aquela igreja lá de Chiloé é maravilhosa, É. de madeira, gente. Amarelinha. Nossa, aquela igreja de madeira é um espetáculo. Toda, aquelas palafitas, tudo. O sul do Chile é Os maravilhoso, pinguins. né, gente? Ah, tudo é lindo, tudo é lindo. Bom, então vamos aqui mudar aqui para Amanda e para o Thiago, e queria, né, saber um pouquinho aqui também de vocês, porque eu sei que o motivo de vocês foram totalmente diferentes, foram um olhar assim mais doce, como uma lua de mel, e aí eu queria contar, que vocês me contassem, né, um pouco como que foi, né, por que vocês escolheram esse destino, o Chile, para a lua de Tão mel. romântico, né? Os coraçõezinhos subindo. Pois é, e a gente tá super se identificando aqui com as histórias, gente, mas É. acabou que, né, eu tinha ido, como a Lani tinha falado, eu tinha ido pro Chile em 2014 fazer o intercâmbio, foi lá que a gente se conheceu. A gente fez, né, 3 semanas de curso, e aí na 4ª semana eu voltei pro Brasil, e a Lani ficou lá, falou assim, eu vou aproveitar essa última semana pra descer pro sul do Chile. Eu falei, mas como assim, né? E aí ela me falou o roteiro, ela falou que é de ônibus, etc. E eu achei aquilo, gente, sensacional, assim, eu falei, nossa, mas é possível, né, fazer toda essa viagem? Falou, pois é, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Foi 2014, né? Eu e o Thiago, a gente já tava junto e tudo mais. 2016, finalzinho, a gente casou. E aí, pensando na lua de mel, né? Falei assim, vamos pegar um destino internacional. Era a primeira viagem internacional do Thiago, né? E aí eu lembrei do roteiro que a Lani tinha feito, né? Eu falei, se a gente fosse pro Chile, mas não o Chile só Santiago convencional, né? A gente descesse e fosse pro sul do Chile. Aí mandei mensagem na época pra Elaine, falei assim, me passa seu roteiro, né? O que você fez, trocamos umas ideias. E aí a gente acabou se baseando nele, pegamos menos cidades para curtir um pouco mais cada lugar, e no final a gente passou por Pucón, né? Que é Love, né? A casa de amor por Pucón. Maravilhoso. Pucón, Porto Varas, Porto Monte, Frutilhar e a isla de Chiloé. E a gente ficou super encantado. E aí, diferente de vocês, a gente fez de ônibus, né? Então a gente pegou aí as dicas da Elaine. Eu também fui de ônibus, Então, e foi super legal, porque de Santiago para Pucón, né? São 8 horas, né? Sendo direto. E dá para viajar à noite, né? Então, assim, são 8 horas que você nem percebe, né? Economiza um dia ali com hospedagem. Uhum. E foi assim que a gente foi parar no sul do Chile. E aí depois a gente gostou tanto que ainda indicamos para mais 2 amigas que também já foram em viagens distintas, etc. Então foi assim que o sul do Chile, por meio da Elaine, né? Se intercâmbio lá em Santiago, veio parar nas nossas vidas. Ah, legal. E aí, o que mais impressionou vocês dois aí nesse sul do Chile que vocês fizeram, desde que vocês chegaram, né, como dizem, em Santiago, até chegar em Chiloé, que foi o destino final, né? Assim, foi. A última foi mais lá. mais distante. E aí, o que mais impressionou vocês, assim, nessa trajetória toda que vocês fizeram? Acho que tem 2 pontos que foram muito, muito marcantes. O primeiro foram, com certeza, os vulcões, né? A gente subiu o Villarrica e o Osorno, não até o cume, mas boa parte deles. Então, você São chegar lindos, bem próximo do cume, exatamente, e ter a visão de lá, sabe? Acima das nuvens, é uma coisa incrível, assim, uma das coisas que, quando eu olho o histórico de imagens, assim, sabe, no Google Fotos, tem muitas viagens, mas essa daí, você fala, nossa, que lugar ímpar, né? Então, foi algo espetacular, né, daquela região. E depois o Osorno, ele estava muitos anos, né, sem... Estava lá, né, como diz, quietinho lá, e depois ele entrou em erupção, né, um tempo depois ele entrou, né. Inclusive lá o pessoal comenta, tipo, a cidade, né, vocês também passaram por lá, a cidade é toda preparada para isso, né, além de placas de trânsito
comuns têm placa em caso de evacuação da cidade. De tsunami, assim, né? tem, Chiloé Então, tem, todas as cidades ali tem, né? Que é uma coisa que a gente falou, nossa, que diferente, né? Uma placa avisando em caso de erupção, assim, o que fazer em caso de erupção. Então, foi algo que chamou bastante a nossa atenção lá. E ainda falando sobre Pucón especificamente, os termas ali de Pucón também foi um aspecto que chamou muita atenção. Na época a gente foi no Termas Geométricas, que é um passeio lá bastante famoso, e enfim, a região lá é lindíssima. O Termas ele fica entre duas montanhas, se eu não me engano, fica praticamente no meio da floresta. Então você tem o elemento natural, né, que é tão forte do Chile, e ao mesmo tempo águas, assim, enfim, uma região incrível, um passeio que até hoje a gente pensa, nossa, que termas incrível, assim, se fosse aqui a gente iria todo final de semana. Não ia sair nunca. Não ia sair, porque aquilo que vocês comentaram um pouco, aquela coisa de filme, de se sentir num filme, né? São tantas paisagens diferentes que esses água lugares... límpida, né? Exatamente. Água límpida, uma água assim que não tem, assim, eu falo que não tem cor para dar, não tem cor para dar a cor daquela água, né? Porque é um verde esmeralda, mas você fala assim, mas será que é de verdade? É que eles não jogam uma anilina ali, uma coisa assim para falar que aquilo ali é um verde? Será que tem um corante assim, sabe? Que eles colocam ali para ser, que não tem condição de ser daquela cor, não. E é daquela cor mesmo. Exatamente, isso foram aspectos mais impactantes, assim, na minha opinião. E como vocês falaram, né, são paisagens que a gente não tem no Brasil, né? Então, assim, a gente não tem vulcão aqui, por isso que impacta, não tem cor de... né? Impacta muito. Impacta muita gente mesmo, né? E mais alguma coisa, assim, impressionou vocês, assim, nessa ida para o sul do Chile? Olha, eu sei que vocês andaram, né, também de bicicleta lá, alguma coisa assim? Andamos. Eu acho que é muito o que vocês falaram aqui do contato com a natureza, né? Então, assim, o contato com a natureza lá é muito forte. Uma coisa que impressionou também é muito como eles são preparados para receber esse turismo, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente também tem lugares assim muito lindos, mas que são pouco explorados, né, turisticamente falando. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim também, né? O lado bom é que você mantém ali a conservação do lugar e etc. Só que o lado ruim é que menos pessoas acabam abrindo os horizontes, né, para entender essas coisas tão lindas. Eu acho que no Chile eles conseguiram se organizar muito bem, unir muito bem as duas coisas, de conseguir explorar o lugar e aí dar essa acessibilidade para o turista, né? Então você tem uma boa estrutura de pousadas, né? Você tem passeios, você tem boa sinalização e etc. Só que por outro lado também preservar essa natureza, né? Tudo natural ali, tudo muito limpo, né? Tudo muito organizado. Então, acho que eles conseguem explorar muito bem esses dois lados para conseguir dar essa visão incrível para quem está indo visitar e ter vontade de visitar mais vezes, né? De voltar. E uma coisa que é legal também é que a pessoa que visita, ela também consegue... Você não precisa, por exemplo, ser o profissional mais excelente, assim, em termos de trekking, sabe? Não, se você não é o atleta, não precisa. Tem passeios para todos os tipos de pessoa, de condições físicas. E você comentou da bicicleta, teve um dia, foi um dia especificamente, eu gosto muito de bicicleta, teve um dia em Pucón que a gente falou assim, nossa, vamos reservar uma bicicleta e dar um passeio aqui pela região? Vamos, pegamos, fomos fazendo as trilhas, assim, lá tinha algumas ciclovias. Então, além de visitar o vulcão, de visitar o lago, de conhecer toda essa questão do idioma, a gente já fez um passeio excelente, assim, que na minha memória é um dos melhores passeios de bicicleta que a gente já fez, assim, e foi excelente. A paisagem, assim, lindíssima, passando pela estrada, florestas, assim, rios, lagos, sabe? Coisa excelente, assim. É magnífico. E a questão dos custos para vocês, né? Porque Sabrina já colocou aí a questão do planejamento, nesse antes, durante e tal. Como que é para vocês, né? E como que foi para vocês essa viagem? Ainda mais que é lua de mel, né, gente? Lua de mel tem um casamento aí antes, né? Porque não foi só uma viagem, assim. A gente tá aqui, né? Tipo assim, tá nós 5 aqui, vamos fazer uma viagem e tal. Não, teve um casamento, né? Teve um casamento, os preparamentos, aquela coisa toda. E aí tem também uma viagem. E aí, como que foi esse negócio aí? É isso mesmo, né? E aí, justamente, acho que quando você falou assim, o Chile é um bom lugar para começar uma viagem internacional,
Acho que é muito isso, né? Porque assim, é perto e não é tão caro. Então, como você falou, como tinha um casamento, a gente queria fazer uma viagem internacional, mas não podia gastar muito, né? Porque já gastou. Eu também fui por aí, viu? Meu casamento também eu fiz isso. Eu fui pra Argentina e fui pro Uruguai. Ó, era Então, mais barato. Esse é o planejamento, entendeu? Esse é o planejamento. Então a gente acha assim o Chile um ótimo lugar assim para quem vai fazer a primeira viagem internacional, porque é um destino acessível, com um bom planejamento, né? Você planejando ali os gastos e tudo mais, porque assim, você tem né, o maior gasto muitas vezes acaba sendo até passagem aérea, né? Então se você pesquisar direitinho, você pega ali passagem para o Chile de 700 a R$ 1.000, enfim. Você tem hospedagens com custo muito bacana. A viagem, por exemplo, de ônibus é algo também que acaba dando mais acessibilidade à viagem, seja por custo, às vezes seja para quem não dirige, né? Até precisa ir por carro, mas assim, eu vou sozinha, alguma coisa assim, ou tem um receio maior, né? Pega o ônibus, você pode ir. Então, foi algo assim que a gente hoje põe na ponta do lápis, é claro, né? Lá na época, 2016, etc. Mas você pegar hoje, passa assim de 10 a 12 dias, é uma viagem de 3.000, sabe? De R$ 3.500. Então, é ótimo para quem ainda não fez nenhuma viagem internacional, pense em fazer e pense às vezes também em fazer algo diferente, né? Sair um pouco só do eixo Santiago, né? Todo mundo conhece e conhecer realmente essas paisagens aqui que a gente não tem no Brasil e dá pra assim, vou fazer uma viagem, a minha viagem do ano, sabe? Economiza aquele pouquinho todo mês, etc. Que no final sai e você volta com outra cabeça, com certeza. É verdade. E dicas para quem pretende viajar, né? Para o sul do Chile, né? Já que a gente está falando aí, que dica que vocês dois dão aí para as pessoas? Já que, né, já foram para lá, né? Eu sei que a Amanda já foi 2 vezes, né? Tiago voltou lá de novo, Tiago? Não voltei. Por enquanto foi a única viagem. Mas quer, né, Tiago? Claro, com certeza. Porque Chile não tem jeito de uma vez só, não. A gente quer subir agora, entendeu? Exatamente. Eu subi, eu ia em maio do ano passado. Ou descer mais. Ou descer sentido ir para Ushuaia, por exemplo, Patagônia. Ushuaia também é sensacional, né? Ali é maravilhoso. Mas tá tudo ali, né? Ano atrasado a gente foi Torres del Paine e Ushuaia. Nossa. Lá é maravilhoso, né? Bate aqui no coração essa viagem. Ali Tá o Calafate. escrita já. Gente, o Calafate, aquele lugar ali é maravilhoso, né, gente? Agora, eu em maio do ano passado, tudo marcado, lindo, maravilhoso. Elaine, férias de maio 2020, vou para Atacama. Agora eu vou fazer minha rota 5 para o sul, ou pro norte. Aí vem a pandemia. Pô, espera um pouquinho mais. Aí a passagem tá lá guardadinha até hoje, né? Tá tudo lá de crédito lá, né? Tô esperando, né? Vamos ver. Aí só que eu acho que eu vou transformar. Só que eu vou transformar ela, acho que em uma outra coisa. Para ano que vem, né? Estou aqui desde janeiro planejando. Na verdade, eu já fiz o planejamento, né? Eu acho que eu vou guardar Atacama para 2023, eu acho. Entendeu? Eu acho. Eu vou guardar para 2023, porque em janeiro eu vou fazer os meus 50 anos, mesmo que com o corpinho de 20. Isso é porque eu acho, tá, gente? Isso é porque eu acho, porque eu tenho que acreditar nisso. Mas eu vou fazer 50 anos, eu falei assim, eu acho que eu vou me dar de presente, não que o Atacama não mereça esse presentaço, né, de ir para Atacama, porque lá eu ia fazer Atacama e o Salar, né, os dois juntos. Mas aí eu falei assim, não, eu acho que eu vou mudar um pouco o rumo dessa história. E com o crédito, né, que eu tenho lá, que eu ia de Latam, né, e tal, e aí eu acho que eu vou pegar esse crédito, vou aumentar e pagar a diferença. E aí eu fiz o planejamento todo para ir para um outro lugar. E eu ia em maio, só que eu não vou conseguir em maio mais, eu vou em setembro. Porque eu tenho a minha banca de mestrado, que vai ser em junho ou julho, então vai ficar muito perto. Então eu falei, não, vai bagunçar aí o mestrado, então eu vou deixar para ir em setembro. E aí eu acho que eu vou fazer isso. Então eu vou pegar esse crédito, essa coisa toda, vou deixar para início de setembro. E aí vou deixar para comemorar os meus 50 anos com essa viagem para setembro e deixar para o Atacama para ir em 2023. Eu acho que eu vou fazer isso, entendeu? Mas tá guardadinho aqui no coração. Segredos. Apoiado. 7 países na Europa. Incrível. Aí eu vou França, Holanda,
qualquer. França, Holanda, Itália. Deixa eu ver. Nossa, até perdi aqui, gente. Aqueles povo lá tudo. Fazer uma Eurotrip ali. Aquelas coisas maravilhosas. Mas aquela coisa. Mas o maior que eu vou fazer é o sul da França. Nossa. Vou ali pra... Sabe, assim, o que eu vou mais fazer ali é o sul da França. E, né, vou pra Amsterdã, né, e vou conhecer aqueles pedaços daquele povo ali, porque tem uns pedaços daquele povo ali que eu não conheço, não. Então, aí vou na Suíça, vou na Alemanha, né, e vou em Zurique, né, então vou andar naqueles pedaços todos ali, tem alguns conhecidos que estão me esperando lá já e tal, então já conversei. Então, assim, aí eu contei lá, dá uns 7 países. Então, aí vou lá, né? Na Bélgica. Tá, então vou andar ali naqueles povos ali. Naqueles povos ali. Aí eu tô me organizando, né? Desde de janeiro, né? Já tô me organizando, planejamento já fiz e tudo direitinho. Então agora mesmo ver se, como diz, né? Vai ficar essa história. Mas Amanda e Thiago aí, né? As dicas aí que vocês podem dar pra gente aí. Acho que a primeira dica é o que a gente falou muito e é um elemento fundamental, que é o planejamento mesmo. Então, a gente interpreta uma viagem, entende uma viagem como um projeto mesmo, que é mais ou menos o que a gente falou aqui ao longo do todo bate-papo, né? Então, a gente começa muito nesse momento até antes de fazer os cursos, a gente começa muito por pesquisa, né? Então, a gente faz muita pesquisa no YouTube, de ver o que outros YouTubers já falaram, já fizeram, o que eles comentam. Então, a gente começa a pipocar as ideias, começa a mesclar uma série de ideias. Então, e a partir daí, a gente começa a entrar dentro de hotéis, etc. A Amanda, inclusive, de nós dois, a gente brinca que ela é a Amanda Astor. Então... Tô achando que as mulheres que são as mulheres porque o meu marido e eu é o que olho isso. Ele gosta muito dos roteiros, olhar a cidade, mas essas partes burocráticas eu também que olho. Tô achando que a mulherada que manda nesse negócio. Assim, viu? Aqui também, assim, por exemplo, andar de bicicleta, assim, 100% Thiago, assim. Sabe, são as ideias que vão surgindo. Enfim, o planejamento. As partes do planejamento são as mulheres. Aqui em casa também é assim. Então, essa questão, a gente usa muito esse roteiro, assim, de começar a pesquisar, né? E a partir daí. Então, essa questão que vocês comentaram da antecedência é um elemento realmente para a gente fundamental, não só financeiramente, mas de conhecimento mesmo, de ver outras experiências de outras pessoas, assim, que a gente consegue pegar aquilo e colocar dentro da nossa realidade, assim, dentro dos nossos gostos, adaptar aquilo para aquilo que a gente quer, seja mais trekking, seja mais urbano, seja mais natureza e assim por diante. Uhum. E até de conhecer o lugar também, né? De conhecer o lugar, assim, você vai para, sei lá, uma cidade que for. O que tem nessa cidade para a gente conhecer? E quais pontos, assim, os óbvios e os não óbvios, né? Naquele país, o que tem naquele país de óbvio? Mas e o não óbvio, né? E conversando com essas pessoas para dar dicas, né? Daquilo, que é legal também, né? Assim, você praticamente começa a viajar antes da viagem, né? Exatamente. Você chega na viagem, parece que assim, parece que você até morava lá, né? Você já conhece eu acho isso. Eu pelo menos isso aqui é isso. Você já conhece o lugar, você já sabe tudo, porque você já tem um ano que você já tá viajando naquele lugar. Eu acho que você chega menos perdido, né, no lugar. Exatamente. O que mais de dica que vocês têm aí pra dar pra gente? O que a gente gosta, é que entra de novo o negócio do perfil do viajante, né? A gente gosta de viajar leve também. Então, assim, nada, 2 malas, 23 quilos, não sei o que lá, não, às vezes mais atrapalha você carregar durante a viagem, né, do que outra coisa. Então, a gente gosta de levar muito o essencial, assim, realmente levar o que vai usar, que você leva um monte de coisa e não usa, e aquilo só pesa, principalmente quando você vai fazer muitas cidades. Quando você vai fazendo esse pinga-pinga, né, você faz 2 dias em um, 3 dias no outro, etc. Então, viajar leve, a gente costuma viajar muito com a mochila nas costas mesmo, de mochilão, né? Facilita muito em todos os deslocamentos, quando você vai viajar de ônibus, né? Alguma coisa assim, você não tem toda aquela preocupação com a bagagem. Aproveitar para realmente se conectar, né, gente? Com a natureza, se conectar com o lugar, conversar com as pessoas, frequentar os restaurantes, né? Experimentar alguma coisinha diferente.
Eu acho que a viagem, ela também é essa imersão em uma cultura diferente, né? Então, é realmente aproveitar 100% do que o lugar tem a oferecer. São dicas que a gente costuma utilizar, né? nas nossas Você viagens. volta diferente, né? E esse negócio da mala que você falou, eu acho que é muito importante, né, Amanda? Porque, assim, levar as peças coringas, né? Porque às vezes a gente leva peso e às vezes leva a mala cheia demais e a gente sabe que a gente pode querer comprar alguma coisinha assim interessante lá, uma lembrancinha para alguém, mesmo que seja lembrancinha pouquinho, mas a gente tem que deixar esse espaço, né, na mala para que possa trazer alguma coisa que a gente queira. Então a gente sempre pensar nisso, que tem que deixar um espaço ali e levar peças coringas, né? Por exemplo, se você vai ficar, por exemplo, uma semana, eu não preciso de levar 5 calças, né? Eu posso, de repente, ir com uma calça, né? Por exemplo, eu vou com uma calça para viajar, porque às vezes, né, no avião faz frio e tal, e levo uma calça. Uma calça que seja com uma cor que não vai sujar, nesse sentido, assim, e dependendo do lugar que você vai, obviamente. Então, a gente tem que pensar assim, o lugar que eu vou, a temperatura que tá, se é um calor, então, né, levar roupas leves. Se é frio, roupas que a gente sabe, assim, que vão ser coringas, que vai ser bacana nas fotos, que a gente gosta de tirar fotos, assim, com toda certeza. Né? Para não tirar as fotos, assim, com todas as roupas, tudo igual também e tal. Né, levar uns acessórios, assim, que pode mudar essas fotos ali também, porque, né, nós não somos povo também, né, vamos tirar umas fotos bonitas, mas a gente pensar também nesse peso da mala, porque também senão isso vai ficar cansativo, essa coisa toda. Então, são detalhes assim, mas são detalhes que fazem a diferença para realmente a viagem ficar gostosa, leve, e não ficar aquela coisa assim, ai meu Deus, não tô aguentando, né, quer dizer, nas fotos tá lindo, maravilhoso, mas a mala lá tá um peso, né, então assim,